Olá, tudo bem? Vamos iniciar nossa aula de História com o tema Período entre Guerras e a crise de 1929. Bem, após a Grande Primeira Guerra Mundial, os investimentos dos Estados Unidos após a guerra promoveram um enriquecimento rápido do país. E enquanto a Europa enfrentava uma crise generalizada ocasionada pela guerra na década de 1920, os Estados Unidos vivem um grande aquecimento econômico marcado pela industrialização e pela consolidação do sistema capitalista. Ou seja, os Estados Unidos vai ingressar na Primeira Guerra Mundial em 1917 e isso vai ter um grande impacto, junto com a Tríplice Entente. E após a Grande Guerra, os países europeus eles vão estar totalmente destruídos, tanto na parte estrutural, econômica. Então, eles vão precisar de alguém para poder financiar o recurso para reerguer a sociedade europeia. Então, os Estados Unidos vai começar a produzir, e os países europeus vão importar todos os produtos norte-americanos para exportar os produtos para os países europeus para se reconstruir. Bem, isso vai superaquecer a economia norte-americana. Nesse contexto de prosperidade econômica, havia o objetivo de vender a ideia de um modelo de vida americano, Ou seja, lucros obtidos e reinvestidos no país. Os lucros que eles tinham com os países europeus, devido à exportação, os países europeus começaram a importar os produtos norte-americanos. Os norte-americanos, com esse dinheiro da exportação deles, eles começaram a investir no país. Houve um crescimento um crescimento muito grande na indústria. Houve um aumento das vagas de emprego, ocorreu uma diminuição na inflação e desemprego. Ou seja, o desemprego era mínimo. Muitas pessoas estavam ocupadas, ou seja, tinham o seu emprego. E também, com esse crescimento da economia, houve uma facilidade no crédito. Ou seja, quanto mais crédito eu tenho, quanto mais facilidade eu tenho, eu consumo mais. Então, essa sociedade se inverteu à sociedade do consumo. Então, as características da economia estadunidense, ou seja, da sociedade norte-americana, pós Primeira Guerra. Bem, com o crescimento econômico, a sociedade estadunidense ficou conhecida como a sociedade do consumo. Estimulado pelo marketing, os estadunidenses associaram a felicidade e a liberdade ao consumo. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu compro, eu sou feliz. Se eu não compro, eu sou infeliz. Então, esse era o estilo de vida da sociedade americana. Embora essa imagem não fosse condizente com a realidade de toda a população. Ou seja, esse capital, esse dinheiro estava concentrado na mão de poucos, na hora de toda a população. Então, quem podia consumir, quem podia investir na bolsa de valores, era somente uma pequena parcela da população. E, além disso, foi um período de grande conservadorismo, em que algumas ideias conservadoras, muito ultraconservadoras, começaram a permear a sociedade norte-americana. Entre elas, as políticas de imigração mais restritivas. Ou seja, não eram todos os imigrantes que poderiam entrar nos Estados Unidos para poder trabalhar. Tinha um perfil, tinha uma política, tinha uma seleção. Também houve um crescimento de grupos racistas discriminatórios, como a Ku Klux Klan. Também entrou em vigência a lei seca, ou seja, a questão de consumo de bebidas alcoólicas. Bem, de uma hora para outra, lembrando que o crescimento norte-americano se deu devido às exportações que eles fizeram para os países europeus para se reestruturar após a Primeira Guerra. É um dos fatores que ocasionaram a quebra da Bolsa de Nova York. Por quê? Vamos aqui. Nas primeiras décadas do século XX, muitas empresas estadunidenses abriram capital e ofereceram títulos de mercado de ações para captar recursos e ampliar os investimentos. Assim, as pessoas investiram em ações das empresas das bolsas de valores com o objetivo de fazer fortuna, de enriquecer. Além disso, os países europeus se recuperaram da crise pós-guerra, ou seja, eles conseguiram quitar toda a dívida com os norte-americanos, dos empréstimos, e pararam de exportar os produtos industrializados norte-americanos. No entanto, as indústrias estadunidenses não reduziram a produção, eles continuaram a produzir, vez de reduzir a produção. Lembrando que não eram todos que podiam comprar esses produtos.
era limitado, pois acreditava que a economia se reaqueceria em breve, o que isso não aconteceu. Eles não limitaram a produção. Em vez de limitar, eles continuaram produzindo e produzindo. Para quem? Que os europeus já tinham se recuperado. Bem, aí houve uma consequência, houve o quê? A quebra da Bolsa de Valores em 24 de outubro de 1929, conhecida como a Quinta-feira Negra. Bem, em janeiro de 29 houve uma significativa valorização das ações da Bolsa de Valores, Bolsa de Valores de Nova York. Alguns dias antes do crash, ocorreu uma grande oferta e uma forte desvalorização das ações. Tinha muitas ações para vender, mas ninguém queria comprar. Então o preço vai o quê? Praticamente vai despencar. Mais tarde, no dia 24 de outubro de 1929, as ações negociadas da Bolsa de Valores não encontraram compradores e passaram a vender quase nada por vários dias. Como se espalhou a notícia que a quebra da Bolsa de Valores? Multidões foram às ruas em um clima de medo e desespero. Pessoas que eram milionárias de um dia, no dia 23, acordaram falidas. O Henry Ford, o fundador da Ford, ele teve que vender os seus modelos a preço de sucata, ou seja, teve que vender para o ferro velho por causa que não tinha compradores. Ocorreu a Grande Depressão, com a quebra da Bolsa de Valores, bancos, empresas fecharam as portas, gerando um grande desemprego em massa. O consumo reduziu porque as pessoas estavam desempregadas. Se as pessoas estão desempregadas, não tem como consumir os produtos. Se não tem como consumir os produtos, as empresas não conseguem vender. Então foi um efeito dominó. E também isso afetou a economia mundial. Então, essa quebra, a quebra da Bolsa de Nova York inaugurou uma crise de ordem mundial e levou os Estados Unidos à chamada Grande Depressão, que afetou outros países. Tá? Isso vai ocorrer depois, em 2008, que nós iremos estudar mais à frente. Teve um presidente chamado Delano Roosevelt, Frank Delano Roosevelt, que ele defendia a intervenção direta na economia, a intervenção do Estado na economia. E ele foi eleito. E a partir desse momento, quando ele se tornou presidente dos Estados Unidos, nesse período, ele vai criar um programa de recuperação na economia estadunidense, chamado New Deal, que era a intervenção estatal na economia, ou seja, o Estado deveria sim intervir na economia, controlar a produção, ou seja, todo produto vai ter uma quantidade, a produção vai ser o quê? Limitada. A assistência social à população, cobrar impostos sobre as grandes fortunas, o incentivo da sindicalização e a previdência social e incentivo às obras públicas, ou seja, vamos construir estradas, grandes obras para poder contratar mão de obra para que as pessoas possam receber salário e possam consumir e ter um giro de capital. Essa crise também atingiu aqui o Brasil, tanto que a produção de café houve uma grande desvalorização. Por quê? Porque nosso principal cliente eram os norte-americanos. Como estavam em crise, eles pararam de quê? De importar o nosso café, de comprar. Nesse período de baixas, o governo brasileiro assumiu o compromisso de comprar o café excedente. Lembrando que a palavra excedente significa o quê? A sobra dos cafeicultores. Com o objetivo de conter a queda brusca de preço do produto e assim elevar o seu valor. E isso foi um dos fatores que colocou o fim da política café com leite, que já estudamos isso no capítulo 1. Bem, agora nesse momento, pega o seu livro didático, de atividades, se aprofunde. Até a próxima aula. Faça os exercícios. Tchau!